Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que, no geral, vocês acham meio chato e complicado no direito processual civil. Vamos falar sobre competência. A partir do artigo 42 do Código de Processo Civil, ele traz algumas previsões para a gente estabelecer competência. O que vem a ser competência? Nada mais é do que uma distribuição da jurisdição. Para a gente definir qual órgão jurisdicional fica responsável pelo quê. E nós temos 5 critérios diferentes para distribuir a competência, e com atenção que o nosso Código de Processo Civil não trata de todos os critérios. Ele fala, olha só, a competência vai ser delimitada pela Constituição, por esse código, por normas de organização judiciária, por regimentos internos dos tribunais. Então a gente tem regras de competências espalhadas pelo nosso ordenamento jurídico. O que é importante a gente saber? Primeiro, eu tenho uma competência em razão de matéria. E em razão de matéria vai ter dois significados aí dentro da nossa organização. Primeiro, que eu posso ter que promover a minha demanda em algumas das justiças especializadas. Pode ser justiça do trabalho, justiça militar ou justiça eleitoral, em razão das matérias debatidas nesses órgãos jurisdicionais. Ou ainda, se a gente está numa esfera da justiça comum estadual, eu vou ter que me preocupar com a existência ou não de varas especializadas. Vara de família, de falência, de fazenda pública, dentre outras possíveis, a depender do tamanho da comarca. Isso é o que a gente chamaria de competência em razão de matéria. Também temos que tratar da competência em razão da função. Os órgãos jurisdicionais vão ter funções diversas, distribuídas também pelo nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, o juiz da primeira instância tem uma função de fazer o processo tramitar na primeira instância, enquanto os tribunais vão ter competência recursal. A função deles é a competência recursal. Se eu estou discutindo uma ação direta de inconstitucionalidade em razão de uma lei que confronta o texto da Constituição Federal, sabemos que o órgão jurisdicional com função para julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade é o STF. Também vai estar espalhada aí pelo ordenamento jurídico. Também temos competência em razão da função, em razão da matéria, agora em razão da pessoa. A depender de quem é a pessoa envolvida dentro do processo jurisdicional, vamos precisar também de pensar de diversas formas de estabelecer a competência. Uma das minhas primeiras preocupações quando eu falo em competência em razão da pessoa a minha demanda é contra órgão público federal, é contra a União, contra a autarquia federal, contra o INSS, por exemplo. Se for a minha competência em razão da pessoa, vai fazer com que esse processo tenha que tramitar perante a Justiça Federal. E ainda, quando a gente dá uma passeada no artigo 102 e 105 da Constituição, que trata de competência do STF e do STJ, respectivamente, você vai perceber que vão ter algumas previsões assim, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato de ministro do Estado. A competência vai ser do STJ, competência originária, mandado de segurança começa lá. Se for contra ato do presidente, competência do STF. Também hipóteses de competência em razão da pessoa. Essas 3 hipóteses de distribuição de competência são competências absolutas. Absoluta em que sentido? Significa que elas são regras muito sérias. Elas são regras de ordem pública, o que faz com que o magistrado possa reconhecer da sua própria incompetência de ofício, sem que ninguém tenha alegado, em qualquer grau de jurisdição. E é motivo, inclusive, de discussão depois que o nosso procedimento se encerra, porque poderia ensejar uma ação rescisória, por exemplo. Pode ser discutido em fase executiva, pode ser discutido em ação rescisória, a qualquer momento do procedimento, inclusive depois que ele termina, mesmo que ninguém tenha alegado. Que vai ser diferente, por exemplo, do que acontece em regra com a minha 4ª hipótese de distribuição de competência, que é a competência em razão do território. Quando eu falo em razão do território, o artigo 46 do CPC ele já traz uma regra geral, que é para falar, em regra, as ações que discutem direito pessoal serão movidas no domicílio do réu.
Em razão de quê? Do território em que o réu reside. A gente vai basicamente aqui estabelecer em que comarca o procedimento tem que tramitar. Essa competência territorial, em regra, toda regra no direito tem exceção, né, não, doutores? São hipóteses de competência relativa. Temos exceções, como, por exemplo, a ação possessória sobre imóvel. O próprio Código já estabelece que é uma hipótese de competência territorial, porém absoluta. Mas como regra, a competência territorial ela é uma competência relativa. O que significa uma competência relativa? Significa que ela é negociável. Ela pode depender da vontade das partes. Não é à toa que ela é a competência que a gente pode, inclusive, contratar. Que a gente coloca em contrato, né, quando a gente estabelece foro de eleição. Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato. Fizemos uma escolha pela competência territorial. Isso significa que, como ela é negociável, ela pode se sujeitar à vontade das partes, o magistrado não pode reconhecê-la de ofício. Se por acaso o autor ajuiza uma ação na comarca equivocada e o réu não alega nada no momento oportuno, que é no seu momento de defesa, o juiz também não pode falar nada, não é problema dele. É uma questão que ele não pode conhecer de ofício. E existe momento oportuno para ser alegado, que é na defesa do réu, na contestação, sob pena de prorrogação da competência. Quando falamos em prorrogação da competência, quer dizer que aquele juízo que inicialmente era incompetente se torna competente porque ninguém reclamou. É como se tivesse tido um acordo tácito entre autor e réu. O autor não falou nada, o réu também não falou nada, eles concordaram tacitamente com a escolha daquela comarca para a tramitação do feito. Então, a competência territorial, em regra, lembrando que tem exceções, ela diverge da competência em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão da função, porque são hipóteses de competência absoluta. Deixo por fim para falar de competência em razão do valor da causa, para não incluí-la aí no geral de competência absoluta e relativa, porque ela tem algumas peculiaridades. A gente fala muito em competência em razão do valor da causa para discutir se uma causa ela é do juizado especial ou não. As causas de até 40 salários mínimos, que seriam da Justiça Estadual, eu tenho a opção de ir para o juizado especial ou ir para a Justiça Comum. Tendo opção, posso falar em competência relativa, ok? Ok. Tanto é que se eu escolher levar uma causa com mais de 40 salários mínimos para o juizado especial, estou fazendo uma escolha, inclusive de renunciar ao valor que excede. É opção. Sendo opcional, estamos falando de competência relativa. Mas por que eu deixei para falar disso no final? Porque a gente tem 2 juizados especiais que vão ter uma regra diversa. O Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública, eles tratam de causas de até 40 salários mínimos. Até 60, perdão, salários mínimos. Porém, eles têm competência absoluta. Porque a competência deles não é somente em razão do valor da causa. Também é em razão da pessoa. Você vai demandar contra um órgão público federal uma causa de até 60 salários mínimos, você vai para o Juizado Especial Federal obrigatoriamente. É uma conjunção de competência em razão do valor da causa e em razão da pessoa que está no polo passivo da demanda. Por isso não dá para falar que a competência em razão do valor da causa ela é toda relativa, porque nos casos de juizado especial federal, e da mesma forma nos juizados especiais de fazenda pública, quando a demanda é contra órgãos públicos estaduais ou municipais, também de até 60 salários mínimos, nós teríamos aí a competência absoluta desses juizados. Então não dá para falar de competência relativa nesses casos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês aí a questão de competência, de como que ela se divide, e espero que tenha ajudado de alguma forma nos estudos de vocês. Um abraço!